Fala galera, beleza com vocês? Tô de volta, mas não tô de volta, porque eu tô em Londres ainda. Acabou isso aqui. Queria deixar uma dica rápida pra vocês, perguntas que são interessantes de se fazer e perguntas que você nunca deve fazer numa entrevista de emprego. Antes de começar, só explicar pra vocês rapidinho como é que funciona os Insta Stories. Vocês perguntaram, te falei como é que faz. Celular, não tem segredo, tá aí, ó. Quando você for filmar, você não precisa usar os 15 segundos do Insta Stories, então minha dica pra vocês fazerem os Insta Stories que fiquem mais interessantes é você tentar encurtar esse tempo que você tá usando, e aí você tenta deixar a mão estável. O que acontece? Quando eu vou filmar, eu não fico fazendo, tipo, mexendo, sabe, maluco assim. Eu mexo, tipo, sabe? Porque isso aqui dá estabilidade. Você não tem como fazer um estabilizador com sua mão, mas consegue deixar um pouquinho mais parada. Quando eu vou fazer uma imagem mais de longe, eu faço assim, ó. E aí eu faço assim, ó. É isso, gente, não tem segredo. Mas como é que você faz? Como é que você entra no quarto e já tem uma câmera te filmando lá dentro? Então, gente... eu entro no quarto, eu coloco o celular em algum lugar, naquele caso eu coloquei ali em cima, ó. E aí eu põe pra gravar, saio do quarto, volto, depois eu corto ele na edição aqui no próprio celular. No próprio celular você abre aqui a filmagem, ó. Isso aqui é o iPhone, né? Então você vai clicar em Edit, tá vendo? Tá vendo essa linha do tempo aqui? Você consegue cortar ela, tá vendo? Eu tô cortando, ó. Cortando um pedação. Se eu der o play, ó, ficou só esse pedaço. Talvez não seja tão simples assim, mas é simples, na verdade. Dá trabalho, mas é simples. Então vamos lá. Entrevista de emprego. Houve aquele monte de perguntas, fala, pô, entrevista, o cara vai me martelar. É um interrogatório. O cara fica fazendo um monte de pergunta pra mim, e depois, o que vai acontecer? Eu vou ter tempo de perguntar? Eu posso perguntar alguma coisa? É errado perguntar certas coisas e outras coisas? A resposta é, não tem coisa errada de se perguntar, mas tem coisas que vão levantar um red flag. É aquele alertinha pro seu recrutador falar, essa pergunta não sei não. Tem pergunta que você faz, vai mostrar que você não tá interessado necessariamente na vaga ou na empresa, dependendo de como você formula essa pergunta. Então vamos lá para as partes práticas, tá? Para não ficar enrolando com vocês. Primeira coisa, sobre o que você perguntar. Vamos dividir em duas partes, então. Primeira parte é quando você está falando com o recrutador. Por que que é diferente? O recrutador, ele não sabe tanto da parte técnica da vaga quanto o próprio hiring manager, que eu já falei pra vocês quem é, que é a pessoa que tá contratando efetivamente, que vai ser seu chefe. O recrutador, ele vai te perguntar coisas mais sobre cultura, sobre empresa, valores, checar se o seu background realmente faz sentido. Então as perguntas que você vai ter que fazer pra ele tem que ter um pouquinho de relação também com esse mundo de cultura, de expansão de time, se está contratando muita gente. Então vou dar algumas dicas e perguntas para você fazer para recrutador. How is the culture? Como que é a cultura na empresa X? Ou how is the culture here? Como que é a cultura aqui? Vocês estão vendo esse barulho aqui? O vento que tá passando. Porque a cultura é uma coisa que qualquer funcionário da empresa deveria e poderia responder. Então você pode usar isso como um argumento. Você entender um pouco o que eles valorizam, o que eles não valorizam. Como é um recrutador, você pode perguntar, vocês estão contratando para muitas áreas, o time está crescendo? Eles não vão te falar necessariamente números, mas vão falar, realmente a gente tem, sei lá, um monte de vaga aberta, tá crescendo e tal. Para você ter um pouquinho de se sentir um pouquinho se é esse time em específico, você pode depois até perguntar, esse time que eu tô aplicando para vaga tá crescendo? Essa é a única vaga que tem aberto? Tem outras vagas abertas para esse mesmo time? Alguma coisa, caso você queira saber mais sobre o quão rápido eles precisam contratar. Na verdade, é uma pergunta que é difícil, assim, eles podem até te dar uma resposta, mas vai ser geralmente semanas. Eles vão falar, a gente quer preencher uma vaga em meses ou anos. Eles vão tentar preencher num time frame aí de 2 a 4 semanas, porque depende de quantas entrevistas tem, de quantos processos de debrief tem que passar e tal, a senioridade do cargo. Mas, no geral, se você achar que vale a pena perguntar, você pode falar, what's the time frame for you guys to make a decision? E aí você pode perguntar, what are the next steps? Geralmente eles vão falar pra você, mas quais são os próximos passos? E assim, recrutador, é o que eu te falei, não adianta fazer pergunta muito relacionada ao cargo em si, porque eles não têm tanta informação do time, porque eles estão ajudando o recrutador, a pessoa que está contratando, né, ajudando o cara que vai ser seu chefe, ou a pessoa que vai ser seu chefe, a contratar. Eles estão selecionando candidatos, fazendo aquelas perguntas básicas, fazendo a triagem, mas aí, a parte interessante de fazer pergunta é pro hiring manager. Aí que vem a parte interessante. O que eu devo perguntar pro hiring manager? O que eu pergunto pro cara que tá contratando, a mulher que tá me contratando, a pessoa que está me contratando? Uma das perguntas que eu mais gosto de fazer é, por que essa posição se tornou disponível? Why has this position become available in your team? E aí a pergunta, na verdade, é uma cutucada, porque você tem dois tipos de respostas. Uma porque o time tá crescendo e eles viram a necessidade de uma área que eles tinham um gap,
um conhecimento que eles tinham um gap e aí eles precisam contratar alguém. Mas a outra parte, que aí talvez é provocadora, é se alguém saiu desse cargo. Então, às vezes, tinha alguém que exercia esse cargo e saiu. E aí você tem que ver como a pessoa vai estar aberta a falar sobre isso. Do tipo, ó, a gente tinha uma pessoa que estava aqui trabalhando como, sei lá, supervisor do time de suporte, mas essa pessoa saiu para outra empresa, e aí você pode até tentar cutucar um pouco mais. Mas por quê? Vocês não tentaram reter essa pessoa na empresa? Que aí você vai tentar sentir um pouco de como é que seria se você estivesse nesse cenário de você tá saindo da empresa, foi uma decisão sua, a empresa tentou te manter na empresa, teve algum plano de carreira, e aí você pode perguntar. Isso pra mim depende também do cargo, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entender quando isso acontece. Então, se eu falo pra empresa assim, a gente tá contratando pra essa área, pra essa vaga, porque a pessoa que tava nessa vaga, ela saiu, foi pra outra empresa. Fala, mas vocês não tentaram reter essa pessoa? Sim, a gente tem planos, tarará. Então, mas, e quanto tempo que essa pessoa ficou nesse cargo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Nossa, 3 anos, e aí não teve nenhum plano de carreira pra essa pessoa? Porque isso mostra que você tá interessado, não é criticando isso, mas você tá interessado em saber o como a empresa tá trabalhando no desenvolvimento pessoal de cada funcionário, pra você ter um plano de carreira. Nem toda informação eles vão poder te informar, te passar detalhes e tal, mas vai dar pra você sentir um pouquinho isso. Se o cargo é um pouco mais júnior, você não precisa chegar nesse ponto, mas você pode perguntar, e o que você espera dessa função? Que é uma outra pergunta que eu gosto de fazer, what are your expectations? E a expectativa nesse caso é entender o tipo de trabalho que vai ter que ser performado, como que você vai ser mensurado. E aí você pode perguntar, se o Hiring Manager não te falar, você pode falar, ó, how do you measure success in your team? Como que você mensura sucesso no seu time? How do you know if someone is doing well or not? E aí você pode... São formas de perguntar a mesma coisa, né? Então, qual que é a expectativa? Como que você mensura essa expectativa que você criou? Porque às vezes o cara fala, pô, quero que o cara seja um high performer. Como é que sabe que é um high performer? Pô, a gente mensura através de A, B e C. Isso, na verdade, vai ser legal, que vai te dar também indicações do tipo de métricas que eles usam para mensurar um trabalho que você faz. Por exemplo, o time de vendas. Eu falo vendas que é um cargo mais simples de explicar, né? Geralmente você tem que gerar dinheiro para a empresa. Então, assim, a gente vai mensurar por cotas que eles têm que bater, de metas de vendas e tal. E aí a gente, cada trimestre, faz uma avaliação e taraná. Outra coisa que eu gosto muito de perguntar, principalmente para as empresas na Irlanda, é sobre os desafios que eles têm, porque geralmente essas empresas são o headquarter delas, né, a matriz fica nos Estados Unidos, e aí geralmente tem um problema muito grande de comunicação, de ownership, quem que toma conta do quê, às vezes tem mais resources, né, tem mais gente trabalhando na equipe dos Estados Unidos e menos gente trabalhando na equipe da Irlanda ou da Europa. Então, geralmente eu pergunto, what are the challenges you currently face in your team, in your role, or in the Irish HQ, enfim, você pode perguntar como você depende da empresa que você está procurando. Mas essa pergunta é o seguinte, é você entender assim, quais são os desafios que vocês têm agora, porque esse desafio pode ser ou no nível do time, né, que essa pessoa vai falar para você, ó, hoje nosso maior desafio é, enfim, entregar na mesma velocidade que o time de produto está criando as coisas, enfim. Você pode perguntar em relação a regional, então assim, enquanto o site de vocês aqui, né, na Irlanda, qual que é a dificuldade que vocês mais têm? Quais os maiores desafios que vocês têm? Ou para a pessoa individualmente, você como gerente desse time, quais as maiores dificuldades que você tem? É você perguntar para entender o que está acontecendo ali, como é que está esse clima, porque às vezes dependendo da resposta você sente se está num ambiente saudável, se está num ambiente que está meio já prejudicado, que tem gente que está saindo por conta disso também. Mas, acima de tudo, o mais importante é você ter interesse genuíno pelas perguntas que você está fazendo. Não é fazer a pergunta para você parecer interessado, você tem que fazer a pergunta porque você está interessado. O que eu quero saber dessa empresa? O que eu estou mais interessado em saber para me ajudar a avaliar se eu quero ou não entrar para essa empresa, mas ao mesmo tempo, para você entender se essa empresa está numa posição que vai depois te ajudar a crescer no futuro. Não adianta você querer, só porque você está no desespero de entrar na empresa, vai lá, aceita qualquer coisa, e aí tá um ambiente todo cagado e, sei lá, o negócio não vai pra frente, tem um monte de politicagem, enfim, é bom você mostrar o interesse. Quando isso é interesse genuíno, quando você tá efetivamente interessado, isso conta ponto pra você durante a sua entrevista, porque eles falam isso. A gente, quando tá recrutando, fala, pô, essa pessoa fez boas perguntas, ela tem interesse mesmo pela empresa, ela tá interessada nisso, ela sabe do que tá acontecendo, ela conhece o mercado, ela sabe do Paranauê aqui da Irlanda, demonstra que você tem conhecimento, é parte da sua entrevista você fazer boas perguntas, entender se tem alguma coisa que está de errado, por que a empresa está contratando, se tem algum gap, se tem uma oportunidade que você consegue preencher, e isso aí vai funcionar para você, porque se não der certo nessa entrevista, você já tem uma ideia do que tem de hoje dificuldades nesse mercado, para numa próxima entrevista, você fala, pô, então, interessante, você vai começar a ligar os pontos. Esse desafio dessa empresa A é o mesmo desafio da empresa B, então eu consigo conectar aqui os pontos e ver que essa é uma necessidade que eu posso
suprir. E aí você passa a entender no qual você consegue ser importante a resolver um problema para uma empresa. Vou te falar sobre perguntas que você nunca deve fazer numa entrevista de emprego. Primeira pergunta que você nunca deve fazer é o que a empresa faz. Se você pergunta o que a empresa faz, significa que você não fez sua pesquisa, você tá chutando para qualquer lugar. Tá na cara que você tá no desespero, tá mandando para qualquer coisa, você não estudou a empresa, você não estudou o produto, não estudou o mercado, e isso vira um flag assim absurdo. A outra pergunta que você não deve fazer, tem gente que faz, tem gente que acha que tem formas de fazer, eu acho que não, que é sobre o feedback da entrevista. Você falar, e aí, você achou que foi boa a entrevista? Não, porque essa pessoa que acabou de entrevistar você, ela vai ter que preencher depois um formulário com um assessment seu de tipo o que foi bom, o que não foi, colocar os pontos, para depois passar num grupo que tá fazendo essas mesmas entrevistas com você, para avaliar entre eles, fazer um debrief, fazer calibrar nesses resultados, e aí sim saber se você foi bem ou não, porque às vezes é o que eu falo, sem contexto, você não sabe se tem alguma coisa boa ou se não tem. O contexto vai dizer se a pessoa é um bom candidato ou não. Às vezes você pode ser um bom candidato, mas diante dos outros entrevistadores você foi uma merda. E aí, enfim, não acho que é uma boa ideia perguntar. Você está forçando alguém a tentar te dar uma resposta imediata, e o imediatismo não é necessariamente a resposta que vai ser depois usada para você, porque vai depender disso que eu falei. Então, eu não perguntaria sobre fui bem ou não fui bem. Outra coisa que eu não gosto de perguntar é sobre férias, perks, quais são os benefícios, o que ganha, o que não ganha, porque não tá na hora de perguntar sobre isso. Isso você vai perguntar quando você estiver lá na frente da entrevista. Beleza, gostaram de você gostou do pessoal, agora tá na hora de detalhar o que vamos negociar meu salário, vamos negociar quais são os benefícios que eu tenho, como é que funciona a flexibilidade de férias, do que não tem, o que tem. Aí você tá nesse ponto, mas enquanto você tá naquelas primeiras fases, você tá ali pra fazer seu trabalho, eles estão fazendo o trabalho deles, negociação é pro final. E outra coisa que você nunca deve perguntar, nem quem tá entrevistando, nem quem é entrevistado, é informação pessoal. Tipo, você é casado? Você tem filho? Como chama seu filho? Você tem conversas que às vezes saem, fluem, assim, do tipo, meu filho faz tal coisa, meu filho também faz. Ou tem gente que fala, agora acabei de casar, enfim, mas você perguntar, você é casado, você perguntar qualquer informação que é pessoal da pessoa, não pergunta. Você pode, enfim, encontrar pontos comuns, hobbies comuns, mas nunca você chegar pra pessoa e perguntar do lado pessoal dela. Às vezes vai coincidir de você, sei lá, o cara com a camiseta de um time de futebol, você pergunta, você torce pra esse time? Acho que não vai acontecer isso no ambiente de trabalho, numa entrevista. Essas são as dicas, e agora tá na hora de ver mais vídeo com esse aqui, ó. Você não viu ainda? Aqui, ó.